Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Que a graça e a paz de Jesus de Nazaré esteja com você. Hoje estou muito contente, pois eu concluí o desenho da moça, essa moça bonita, a Jéssica, a esposa de Jorge, a mãe de Maria Esther e de Yasmin. E você já sabe, né? Se você quiser encomendar uma obra de arte assim, um retrato feito a grafite, uma pintura, uma paisagem, uma obra de arte, né? A gente faz, é só encomendar que a gente acerta preço e tudo mais, tá bom? Hoje eu quero meditar com você na palavra do Senhor, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13 até o versículo 36. 13 a 36, 14. E acontece que Jesus, ouvindo isto, ouvindo sobre a morte de João Batista. João tinha sido decapitado a mando de Herodes, não é? E quando Jesus ouviu essas coisas, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde a cidade. Foi aquela galera atrás de Jesus. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Jesus saiu fazendo o bem, curando seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e já é passada, e a hora já é passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 peixes e 2 pães. E ele disse: trazei-me-os aqui. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos às multidões. E todos comeram e se fartaram. Dos pedaços que sobejaram, levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, no mínimo ali tinha umas 15.000 pessoas, né? Logo em seguida, obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, enquanto ele beijava um, acariciava outro, saudava outro, abençoava as crianças. Tendo Jesus despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entrementes, o barco já estava a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À vigília da noite, a 4ª vigília da noite, ou seja, à meia-noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas, andando por cima da tempestade, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de pavor. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais.
Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: Vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me, Senhor. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por toda aquela circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e rogavam-lhe que apenas os deixasse tocar a orla do seu manto, e todos os que a tocaram ficaram curados. É interessante, curioso esse texto, né? Que Jesus, ali com aquela multidão de aproximadamente 15 mil pessoas, se contar com mulheres e crianças, né? Que a palavra diz que tinham 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, ele multiplica os pães, ele pede para as pessoas alimentarem aquela multidão com 5 pães e 2 peixes, abençoa e vai distribuindo. Quanto mais distribui, mais aparece pão, mais aparece peixe. E depois ele diz para os seus discípulos que quer despedir a multidão e roga-lhes, pede-lhes, ordena-lhes que eles, os discípulos, vão adiante dele no barquinho para o mar da Galileia, né? Se adiantem que eu vou depois. E aí Jesus despede a multidão, beija um, abraça outro, deseja felicidade a outro. E diz a palavra que Jesus subiu ao monte para orar, para estar com o Pai, né, em oração. E ali ele ficou sozinho. Mas o barco dos discípulos já estava lá, em alto mar, atingido por fortes ventos. Aqueles ventos geraram ondas gigantescas. Eram ventos fortes que vinham daquele vale, não é? Atingiam o mar da Galileia. E o barco já indo a pique, né? Quase indo a pique, os discípulos desesperados. Aí Jesus resolve ir caminhando no meio da tempestade, na escuridão da meia-noite. Jesus caminha sobre as águas em direção aos seus discípulos, andando sobre o mar, sobre as ondas tempestuosas. Você já imaginou isso? Um homem andando sobre o mar, um mar agitado por ventos tempestuosos. E os discípulos, quando veem andando sobre o mar, começam a gritar de pavor e dizer: é um fantasma, é uma manifestação fantasmagórica, e agora? E se assombram. E Jesus, o que ele diz para eles, é o que ele diz para todos nós quando nós atravessamos tempestades da nossa vida, do nosso coração, das nossas dúvidas, das nossas ansiedades, das nossas tristezas. Tudo isso pode ser tempestade na vida de qualquer um. Ele disse: tende bom ânimo,
Antes de dizer quem ele era, ele disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Porque eu preciso ter bom ânimo para ter uma vida boa. É preciso ter bom ânimo para que você reconheça Deus em qualquer circunstância, até que essas circunstâncias sejam o pavor de uma tempestade em alto mar, com um barco indo a pique, com a sua vida indo a pique. É preciso ter bom ânimo para não se entregar às circunstâncias tempestuosas da vida. Tende bom ânimo, é a palavra de Jesus. Sou eu, não temais. Aí Pedro disse: és tu, Senhor, manda eu ir caminhando sobre as águas ao teu encontro. E ele disse: Pedro, vem. Pedro vai caminhando sobre as águas. Que experiência fantástica. O único homem na história, além de Jesus Cristo, que andou sobre as águas, né? Assim, sem nenhum truque, sem magia. E Pedro vai caminhando tranquilamente, mas tem um momento que ele olha a loucura do que ele está fazendo, ele percebe as ondas debaixo dos seus pés, ele presta atenção às tempestades, aos ventos. E aí o que acontece? Ele perde o bom ânimo. Ele perde o bom ânimo e começa a afundar. E Jesus segura na mão e diz: homem, por que duvidaste? Por que tu perdestes o teu bom ânimo? Era isso que Jesus estava dizendo para ele. É preciso interpretar a vida com bom ânimo, para que todas as coisas contribuam conjuntamente para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados por seu decreto. Porque o chamado de Deus é para esse, é para ter bom ânimo. Não temais, sou eu, de Jesus, que estou caminhando sobre as tempestades da sua vida, para cessar a tempestade e entrar no barco da sua vida, para te fazer companhia para sempre, ainda nesse planeta, nesse mundo, e no mundo vindouro, a eternidade, quando eu direi: vinde benditos de meu Pai, entra no paraíso, entra no gozo do teu Senhor. A minha fé cresce no bom ânimo. Não é possível que você tenha fé e viva com desânimo. Como é que pode uma coisa dessa? A minha fé cresce no bom ânimo. A fé de Pedro naufragou quando ele perdeu o bom ânimo. É preciso crer no amor do Senhor para além de qualquer tempestade, para além de qualquer circunstância. É preciso você observar que no meio da tempestade o Senhor anda sobre as águas das suas tempestades. Mesmo que você pense que é um fantasma, ele diz: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, porque ele é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, tenha bom ânimo. Eu caminho durante a tempestade, por cima dela, eu passo por cima das águas tempestuosas, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci a morte, eu venci principados e potestades, eu venci, eu paguei o preço na cruz por amor a você. Tenha bom ânimo. Morri numa cruz, lavei os seus pecados com meu sangue, fui sepultado e ao terceiro dia eu ressuscitei, estou vivo. Tenha bom ânimo. Quem assim anda, ressuscitará comigo, terá um peso de glória eterno. Tenha bom ânimo. Eu chamo você para ver Deus agir no meio das tempestades, no meio do coronavírus. Saiba que o Senhor é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Isso não é apenas um versículo de um salmo, Salmo 23, para você citar como se fosse um mantra, não. Isso é para você saber que Ele cuidará de ti no meio das tempestades, no meio de qualquer tempestade. Ele está contigo, Ele está comigo. Subindo aqueles homens no barco,
Subindo Jesus e Pedro no barco, o vento cessou. E os discípulos disseram: Senhor, verdadeiramente és o Filho de Deus. Tenha bom ânimo. Saiba que o versículo que diz: tudo posso naquele que me fortalece, não é apenas uma poesia, é uma realidade para quem vive assim, tendo bom ânimo e não temendo nenhuma circunstância adversas, nem vento, nem tempestade alguma, nem aflições. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha aí, olha, retrato que fiz da dona Jéssica. Lindo retrato da dona Jéssica aí, ó. Quando você quiser uma obra de arte, é só me contratar que eu farei. Beijo, que a paz de Jesus de Nazaré esteja com você. Não temas, tenha bom ânimo. Ele venceu por nós.